Rapaziada, Prefeito Franca, Tito Fábio, certo? Uma honra o senhor estar aqui hoje com a gente, abrindo esse espaço um pouco na agenda do senhor, certo? Quero agradecer. Como é que o senhor está? Tudo certo? Tudo certo, Marcos, agradeço o convite aí de vocês para poder participar aqui, bater um papo. Acho que é importante esses espaços, a gente dá muito valor, muita importância, até pela atuação que ele tem na área de cultura. A gente acha que isso tem que ser cada vez mais estimulado, a mídia independente. E vocês abrem esse espaço para a gente trocar ideia. Sim. A gente, quanto o senhor, é importante também, porque o senhor tem uma agenda muito corrida também. A gente fazendo isso ajuda um pouco, querendo não abrir um pouco de espaço para os candidatos de Franca, né? Que muitas pessoas não abrem espaço. Então, vamos começar a conversar aqui, vamos ver a proposta do senhor para Franca, melhorar a nossa Franca, né? É uma cidade, como a gente estava conversando aqui agora, está terminada. Sim. Eu quero saber primeiro sobre o Tito Fábio, antes da política, um pouco da onde veio o Tito Fábio, o primeiro emprego do Tito Fábio, certo? Da onde o senhor nasceu? Olha, eu não sou de Franca, né? Franca é uma cidade que acolhe muita gente de muito lugar, de muita cidade, muitas regiões. Embora tenha muito mineiro aqui, né? Por da fronteira, né? Meu sotaque, já peguei o sotaque daqui. Mas eu nasci em Santos, né? Eu vim do litoral de São Paulo, né? Uma região muito difícil também para trabalho, muito sazonal, muito focada no turismo, sem oportunidade. Já não tinha naquela época, hoje melhorou um pouco, mas não tanto. E aí vim para estudar, né? Passei em História e vim para cá então em 1995, já faz um tempinho. A maior parte da minha vida é em Franca, né? Eu costumo dizer que Franca me forjou homem, eu saí de lá saindo da adolescência, né? Com 18 anos, menino, então me forjou homem, me forjou cidadão, né? Eu comecei a entender um pouco de política, me inseri no movimento estudantil na universidade, fui conhecer a história de Franca e me encantei pela história mesmo do movimento social, do movimento operário, uma história importante na luta contra a ditadura. Eu sou historiador, né? E aí fui criando essa identidade. Então me forjou também cidadão e me forjou militante. Né? Então comecei a atuar na universidade em 1996. Eu cheguei em Franca em 95 e comecei a atuar em 1996 e não parei mais. De 96 até hoje eu milito em diversas frentes sociais, culturais, eleitorais, políticas, ininterruptamente. A militância é algo que parte do meu dia a dia, né? Não é uma coisa assim de horas vagas. Então essa trajetória é muito importante. E daqui também me projetou para fora, né? Que eu tive minha filha, né? Que fez 10 anos esse mês. Você perguntou do meu trabalho. No meu trabalho, trabalhei aqui fazendo bico, né? Estudante também, então trabalhei como garçom, como vendedor de eletrodomésticos, de porta em porta, fiz alguns bicos, assim, vendedor de livro, revista, até que eu, vamos dizer assim, iniciei na docência mesmo, né? Eu fui professor, então fiz o meu mestrado também aqui na Unesp em Franca, na Unesp, estudando justamente o movimento sindical, o movimento operário, a indústria de calçados da cidade, então eu estou bem familiarizado também nos estudos e na relação política e social. E aí, minha primeira aula que eu dei na vida, né, foi, na verdade eu estava vendendo revista, assinatura da revista Caros Amigos, e fui chamado para uma substituição em Ituverava, na faculdade, no curso de Geografia e no curso de Pedagogia. E aí foi um desafio, porque eu sempre fui muito introvertido. Eu brinquei até aqui, falei, esse podcast é livre, hoje eu falo pra caramba. Beleza. Aí, na época da graduação, rapaz, o professor olhava, fazia pergunta, olhava pro lado, disfarçava, falava, não é comigo não. Então essa aula em Ituverava me marcou porque meio que destravou algo aqui na minha garganta. Foi exatamente uma virada de chave. Porque eu estava na van indo para dar essa aula, e eu nervoso, pensando assim, não, vou desistir, só vou dar uma, não vou dar outra, nervoso. Na hora que eu entrei, que eu tinha que dar aquela aula, né, não tinha como voltar para trás, o negócio fluiu. E aí eu peguei gosto pela aula, pela docência. Então de lá, ali foram só umas substituições, mas eu trabalhei em Batatais, na Claritianas, trabalhei em Bebedouro muitos anos, na FAFIB, trabalhei em Barretos, numa faculdade também particular, em Minas, trabalhei aqui em Cássia, em algumas cidades de Minas, dei aula no estado, na rede pública também, fui concursado, e depois professor, como é que fala, eventual,
trabalhei lá no Jardim Martins, trabalhei no SED, pouco tempo, porque eu já dava aula em faculdade, e aí eu percebi que eu queria dar aula em faculdade mesmo. E aí depois fui prestando concurso, até que em 2010 eu entrei na UFTM. Hoje eu sou docente da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Departamento de História, dei aula para alunos da psicologia, dei aula para alunos da nutrição, da própria história, né, do engenharia.